A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós vamos dar início, meus irmãos, neste terceiro trimestre de 2016, que traz um tema muito importante para a igreja de hoje: o desafio da evangelização, obedecendo ao ID do Senhor Jesus, de levar as boas novas a toda criatura. E o comentarista deste terceiro trimestre de 2016 é o pastor Cláudio Honor de Andrade. A nossa lição de número 1 desse terceiro trimestre de 2016 nos traz o tema: o que é evangelização? O nosso texto-áureo se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículo 19 e versículo 20. Portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. A nossa verdade prática: evangelizar é a missão mais importante e urgente da Igreja de Cristo. Não podemos adiá-la nem substituí-la. A nossa leitura bíblica em casa se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, no capítulo 16, que vai do versículo 9 até o 20. E Jesus, tendo ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios, e partindo ela anunciou àqueles que tinham estado com ele, os quais estavam tristes e chorando. E ouvindo eles que Jesus vivia e que tinha sido visto por ela, não o creram. E depois manifestou-se em outra forma a 2 deles que iam de caminho para o campo. E indo estes, anunciaram-no aos outros, mas nem ainda estes creram. Finalmente apareceu aos 11, e estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido no que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E esses sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu, assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que a evangelização é a missão suprema da igreja. O ponto central da nossa lição nos diz assim: a missão suprema da igreja é a evangelização. Dentro do nosso estudo de hoje, meus irmãos, dando início a nossa primeira pré-aula desse terceiro trimestre de 2016, nós vamos falar sobre esse tema maravilhoso que é a evangelização. E dentro de nosso estudo aqui, meus irmãos, antes de nós entrarmos aqui em nossa introdução, nós sempre fazemos uma interpretação teológica dentro da leitura bíblica em casa. Então nós não vamos fazer uma interpretação teológica a respeito da nossa leitura bíblica em classe. É interessante aqui, meus irmãos, dentro dessa leitura bíblica em classe, só deixar aqui um parênteses para você que me assiste. Desde já quero agradecer a todos vocês que têm nos prestigiado pelo canal do Professores em Cristo EBD. Esse capítulo 16 de Marcos, do 9 até o 20, há uma discussão entre os eruditos da Bíblia,
que dizem que foi acrescentado, não por Marcos. Então, uma discussão, aí falamos desses manuscritos antigos, né, gregos, né, em que eles têm essa tradição de fazer um final prolongado, né? Então, nós conhecemos que Marcos, ele estacionou ali no versículo 8, capítulo 16, e do 9 em diante foi acrescentado. Mas foi também inspirado por Deus. Então, há uma discussão, né, muito interessante a respeito disso, que você, professor, e você, professora, se o aluno perguntar, nós estamos deixando aqui uma dica, né, para você pesquisar a respeito, né, do versículo 9 até 20 de Marcos. Se foi acrescentado, se não foi acrescentado, né, nós sabemos que eles fazem parte dos manuscritos antigos gregos, né, que eles têm essa tradição de fazer um final prolongado. E fizeram, né, esse final prolongado, né, do Evangelho segundo escreveu Marcos, justamente no capítulo 16, que vai do versículo 9 até o 20. Pois bem, e dentro do nosso estudo de hoje, nossa primeira pré-aula, né, nós temos aqui 3 tópicos. Primeiro tópico, conhecer a diferença entre evangelismo e evangelização. O segundo tópico, vamos mostrar como devemos evangelizar. O tópico 3, explicar o porquê da evangelização. Mas antes de nós entrarmos na lição, fizemos aqui uma breve introdução para que nós possamos, assim, meus irmãos, entrar com esse desafio da evangelização em nossos corações. Então, estamos iniciando mais um trimestre de 2016, o nosso terceiro, onde vamos escorrer em 13 aulas sobre um tema mais impactante da história do cristianismo, a evangelização. Nós, como Igreja do Senhor, na terra não podemos se esconder no espaço físico de nossos templos, né, e ficarmos só na teoria. Temos que aplicar e praticar os conceitos da evangelização. Fazemos parte da grande comissão, conforme o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 19 e 20. Jesus deixou esta maravilhosa incumbência aos santos da igreja, pois levantemos do nosso posto e encaremos este desafio da evangelização e levemos as boas novas a toda criatura deste mundo. Meus irmãos, evangelho, boas novas, né? No grego, evangelho, eles têm a conotação evangelion, ou a nova, que nós conhecemos hoje. E se você pegar essa conotação do evangelho e dividir ele no grego, né, né, dentro do seu significado evangelho, né, eu, bom, e agelion, anúncio, então o anúncio das boas novas, um anúncio bom, né, um anúncio maravilhoso. Não é à toa que o evangelho uma palavra graciosa. E o evangelho de Cristo se dá a nos entender. Nós vamos falar aqui do Velho Testamento, do Novo Testamento, que já se dava um anúncio desse evangelho, dessas boas novas de Jesus Cristo. Nós vamos falar dentro do nosso primeiro tópico a respeito disso. Mas aqui vamos entrar um apanhado assim mais aplicado, um apanhado mais amplo do nosso estudo de hoje. Então, o advento de Cristo se deu-se, né? O advento de Cristo fala dessa vinda de Cristo, faz parte do evangelho. Após o seu batismo, aí ele começa a evangelizar, ele começa a anunciar as boas novas, né? O anúncio, ele anuncia, nós vamos falar isso também dentro da nossa lição, desse evangelho profético, o anúncio do evangelho do reino. Então, dentro do evangelho, temos aqui o evangelho de Deus, né? O evangelho de Deus é um cumprimento das promessas que o Senhor fizera, meus irmãos, no mundo, por meio de Israel, no Antigo Testamento, né? Então, a base também desse evangelho é o sangue de Cristo, conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 25. O evangelho de Cristo, né? O evangelho de Jesus Cristo, o evangelho de Cristo para Israel e o mundo. Temos o evangelho do reino de Deus, já era anunciado lá no Antigo Testamento, conforme nós podemos ter como base bíblica em 2 Samuel, capítulo 7, versículo 6, casa de Davi, da descendência, né, de Jesus, né, filho de Abraão. Mateus já começa, no Evangelho de Mateus, falando dessa geração, né, de Jesus Cristo. Jesus conhecido como filho de Davi do que filho de Abraão, né? Mateus 15, 22.
o meu evangelho. O apóstolo Paulo pegava para ele esse evangelho, né? Ele falava assim, meu evangelho, né? O apóstolo Paulo se referia ao seu evangelho como se fosse de sua propriedade. Romanos 2,16, 16:25, 2 Timóteo 2,18. Ele recebera do Senhor, ele recebeu o evangelho do Senhor. O outro evangelho, né? Aqui estamos falando algumas ramificações, podemos dizer assim, do evangelho, que segue o evangelho, né? Outro evangelho também, uma disputa que o apóstolo Paulo tinha entre os judaizantes, né? Onde Paulo fala dessa primeira heresia, né? Evangélica, conforme em Gálatas, capítulo 1, versículo 6 até o 8, né? Que fala disso. Também nós temos aqui o Evangelho de Cristo e Cristo do Evangelho. Não tem como, meus irmãos, o Evangelho sem Cristo e Cristo sem o Evangelho. Não tem como. O Evangelho está, o Evangelho de Cristo e Cristo do Evangelho, né? Os 4 evangelhos narrados sobre a inspiração do Espírito Santo, eles falam, né, da encarnação de Cristo, o mistério, a morte e a ressurreição do Filho de Deus, né? É interessante nós entendermos isso. Os 4 evangelhos ressaltam a obra evangelística, né, de Jesus Cristo. É interessante que o silêncio, né, começado pelo Filho, é quebrado pelo Pai. Mateus capítulo 3, versículo 17, que está dentro do Evangelho. Né? As boas novas do reino, né? 3 ofícios messiânicos. Jesus tinha esses 3 ofícios messiânicos, né? Jesus era profeta, sacerdote e rei, né? Então o Evangelho está dentro disso, dentro desse entendimento de o Evangelho ele é profético, né? Jesus, como anunciador do Evangelho, ele era profeta, sacerdote e rei. Jesus mostrou que o Evangelho é profético, sacerdote e real. Ou seja, a proclamação, a intercessão e o almejo pela vinda do reino de Deus. Aí temos aqui dentro da nossa lição, nosso primeiro tópico aqui, onde eu quero chegar, e nós entramos na lição, estamos aqui. Primeiro tópico, evangelismo e evangelização. Então os dois, veremos que ambos, né, que o comentarista fala, são igualmente corretos. A diferença entre evangelismo e evangelização, que um é teoria e o outro é prática. O evangelismo, ele é teórico. A evangelização, ela já é prática. Ou seja, o Evangelho de Cristo é explicado e aplicado. Ou seja, o Evangelho é uma disciplina indispensável à igreja comprometida com a grande comissão. Aí, como temos um exemplo maravilhoso em que o apóstolo, o Evangelho de Lucas, por exemplo, o médico amado, ele nos narra no seu Evangelho, no capítulo 10, e mais precisamente no versículo 1 até o 11, onde ele narra a história que Jesus ele instruiu os 70. Ou seja, o evangelismo está dentro do ensinamento. Por isso que é teórico, nós vamos falar aqui. Ele ensinou os 70, enviou de 2 em 2, dando instruções de como ele iriam evangelizar. Que ficasse na casa, se não fosse bem servido, enfim, ele dando essas instruções como exemplo. Então o evangelismo, ele tem que ter a parte teórica, né? Para que você possa assim evangelizar. E evangelização, até eu fiz uma conotação aqui muito interessante, evangelização é para hoje. Ou seja, o comentarista deixa aqui muito bom o seu comentário a respeito da evangelização, é a prática efetiva da proclamação do Evangelho, quer pessoal, quer coletivamente, até os confins da terra, levando-nos a cumprir plenamente o mandato que Jesus nos delegou, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 1 e versículo 8. Então, a evangelização não é um trabalho opcional da igreja, mas uma obrigação de cada seguidor de Cristo, conforme o apóstolo Paulo nos ensina a respeito disso, né? Quando ele fala desse Evangelho de Cristo. 1 Coríntios capítulo 9 e versículo 16, que diz assim: porque se anuncio o Evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação, é obrigação. E aí, ai de mim,
na verdade, se não anunciar o Evangelho. Então o apóstolo Paulo dizendo, ai de mim, se nós não anunciarmos o Evangelho. Dentro do tópico 2, nós temos aqui, por que devemos evangelizar? Fica a pergunta, mas por que nós devemos evangelizar? Qual o significado, né, do Evangelho? Primeiramente, é o mandamento de Jesus. Conforme o comentarista deixa para nós aqui alguns capítulos e versículos da Bíblia, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 28, 19 e 20, que fazemos parte dessa grande comissão, Marcos 16 e 15, né, que nós lemos aqui dentro da nossa leitura bíblica em classe, e disse-lhe, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho a toda a criatura, é o ide, é o mandamento do Senhor. Né? Lucas 24, 46, 47, e Atos dos Apóstolos 1, 8. Então, não é uma obrigação apenas para pastores e obreiros, né? É um dever de todo aquele que se diz discípulo do Nazareno. É interessante aqui, meus irmãos, depois nós vamos falar aqui na igreja primitiva, das igrejas primitivas, principalmente da igreja de Tessalônica, né? Que também se fazia ser notória a paixão evangelística, né? Que os discípulos de Jesus, é interessante que os discípulos de Jesus, quando aceitavam Jesus Cristo ali, quando eles estavam junto, né, junto da igreja, eles sentiam a obrigação de fazer o evangelismo. Não precisava ser mandado fazer o evangelismo, né? Eles sentiam a obrigação, como Paulo nos ensinou aqui agora. Ele tinha por obrigação levar o evangelho. Não precisava ser forçado a levar o evangelho. Como nós temos visto hoje, né? Alguns igrejas que criam departamentos, né, que isso às vezes se torna, em alguns pontos, no meu entendimento, um pouco falho, meus irmãos, porque a igreja ela tem que ter a sua mente focalizada no evangelismo, na evangelização. Ele tem que evangelizar, ele tem que sentir a obrigação de levar as boas novas, não ficar preso dentro de um espaço físico como esse que nós estamos aqui dando aula para os irmãos, lecionando para os irmãos. Nós temos que sair e levar o Evangelho. Nós temos que levar esse Evangelho, levar as boas novas a toda criatura. Então, os crentes da igreja primitiva, eles sentiam na obrigação de levar o Evangelho, porque era o mandamento do Senhor, eles sabiam disso. E nós também temos que seguir o exemplo deles. É a maior expressão de amor da igreja. Maior expressão de amor da igreja. Imagine se não houvesse evangelização, se não houvesse evangelismo, a igreja existiria? Não. A igreja estaria morta. Igrejas estão mortas por aí porque não evangelizam mais, porque não estão entendendo mais, deixaram de lado o ide do Senhor, não estão fazendo mais parte da grande comissão. Aí nós lemos aqui em 1 Tessalonicenses, em que o apóstolo Paulo, imagine se as igrejas fossem como essa igreja de Tessalônica, a igreja que inspirava o amor evangelístico. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8. Olha o que Paulo diz dessa igreja. Versículo 8. 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 8, meus irmãos. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia, então já soou a palavra do Senhor nessa região, e a Caia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou por essas regiões. A fé dos crentes de Tessalônica. Olha que interessante, o apóstolo Paulo fala, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Por quê? Interessante que o sucesso aqui, no tópico que fala, né? O sucesso do Evangelho em Tessalônica e a fidelidade daquela igreja. Então o apóstolo Paulo não tinha que falar. O apóstolo Paulo estava maravilhado com a igreja de Tessalônica porque ela entendeu o que é a evangelização. Ela abraçou a evangelização e deu continuidade, porque o amor da igreja sem evangelização, ela perde o amor, perde a essência. A evangelização ela tem que estar inserida na igreja. A evangelização sem igreja não tem como. A igreja, para crescer, ela necessita da evangelização, necessita de membros, trazer pessoas para o reino de Deus. E a igreja de Tessalônica era um exemplo de amor, né?
paixão, como o comentarista diz, a igreja em Tessalônica também se fez notória por sua paixão evangelística. Nós acabamos de ler. E também, por que devemos evangelizar? O mundo jaz do maligno. Sabemos que esse mundo já está totalmente perdido, meus irmãos. Nós devemos levar a palavra de Deus para arrancar as almas das garras de Satanás. Pessoas que já estão caindo no buraco, né? Devido às drogas, prostituição, né? As matanças que temos visto, pai, filho, pai, a cada dia está se aumentando, está se esfriando cada dia mais, que é o princípio, né? Também está dizendo para nós que a vinda do Senhor Jesus está próxima, né? Vamos falar aqui agora nesse quarto ponto aqui, dentro do tópico 2, porque Jesus em breve virá, conforme o Evangelho segundo escreveu João, capítulo 9, versículo 4, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então, temos que anunciar o Evangelho, porque Jesus virá. Como diz aqui, é o mandamento de Jesus, é a maior expressão do amor da igreja. O mundo jaz do maligno, e por último aqui, porque Jesus em breve virá. Então temos que levar o Evangelho. Ou seja, não podemos comparecer de mãos vazias perante o Senhor da Seara. E no tópico 3, temos aqui também quatro pontos que falam, né? Como evangelizar. Nos ensina aqui como evangelizar. E o exemplo é Jesus Cristo. Como diz aqui o comentarista, Jesus ele incluía a evangelismo pessoal, coletiva, nacional e transcultural. Então Jesus Cristo era o evangelista por excelência. Muito bom, muito interessante. O primeiro ponto que diz aqui, evangelismo pessoal. Aí ele fala aqui para nós como ele evangelizava pessoalmente. Ele evangelizava pessoalmente, né? Nicodemos, príncipe dos judeus, João capítulo 3, versículo 1 ao 16, né? Nicodemos ali, vendo as obras de Jesus, né? Vendo o que Jesus fazia, ele dizia ser filho de Deus, né? Como, né? Ainda indagava, Jesus sabia muito bem da história, né? Fala dessa parte da regeneração, mas Jesus evangelizava pessoalmente. Também a mulher samaritana, porque nós sabemos dentro dos nossos estudos e conhecimentos, nós temos que o judeu não fala com os samaritanos, né? Mas Jesus falava, Jesus quebrava esse protocolo, né? Jesus quebrava, temos que quebrar os protocolos também, meus irmãos. Temos que evangelizar pessoalmente, independente, eu tenho que evangelizar meu irmão é difícil acesso, tem que quebrar o protocolo, tem que estar lá, tem que estar junto, tem que levar a palavra de Deus, né? Aquele que ganha a alma, você sabe, Provérbios capítulo 11, versículo 30. Evangelização coletiva, Jesus evangelizava coletivamente, meus irmãos. Ele evangelizava continuamente, a fim de expor o evangelho do reino. Quando ele juntava aquela multidão para ouvir o sermão, durante o sermão do monte, quando ele falava, ele evangelizava para todos. Na pregação que você fala, você tem que evangelizar todos, para que todos venham sentir o evangelismo nos seus corações, para que eles venham se render aos pés do Senhor. Evangelismo nacional, né? Aí fala aqui que Jesus, né, estava inserido, era judeu, estava inserido na sociedade judaica, né? Sua edificação com a cultura israelita era perfeita. João capítulo 4, versículo 9. Ele não podia esconder a sua identidade hebreia. Lucas 9:53. Cristo viveu como judeu e como judeu morreu. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus capítulo 27. Então, nessa condição, meus irmãos, Jesus Cristo anunciou o Evangelho do Reino às ovelhas perdidas da casa de Israel, né? Porque era de sua nação. Evangelismo transcultural, meus irmãos. O evangelismo ele tem que sair. É interessante que o evangelismo, né? O Evangelho de Cristo, ele é para fora, meus irmãos. Ele é para fora, não é para ficar dentro da igreja. Ele é para fora. Jesus disse para nós sairmos a evangelizar, sairmos a levar as boas novas a toda criatura. É um desafio. Em pleno século XXI, nós temos que arregaçar as mangas e irmos, né, atrás dessas almas, levar as boas novas, né? Isso é interessante. Ele quebrava, né, todo esse movimento. Ele tinha muito acesso
né? Quando ele fala que atendeu a mulher de Sírio, Fenícia, né? Fenícia, Marcos, capítulo 7, versículo 26, socorreu o cego de centurião romano, Mateus 8, dos 5 até o 11, e foram poucos os contatos que ele teve com os samaritanos, Lucas, capítulo 17, versículo 16, João 4 e 9, aí é interessante que o comentarista deixa aqui para nós, é chegado o momento de olharmos além das nossas fronteiras, ouvindo o gemido das nações, tribos e povos não alcançados. Quantos imigrantes vêm para o Brasil, refugiados, né? De países que estão em guerra civil, né? Porque já não conseguem viver no seu país. Nós temos que levar o Evangelho tantos anos, tantas pessoas. Temos que evangelizar, vamos seguir o exemplo de Jesus, o evangelista por excelência, como o nosso comentarista nos deixa bem claro aqui. Pessoal, não podemos perder tempo, pessoalmente evangelize, dentro do seu trabalho, dentro da sua faculdade, dentro da sua casa, comece dentro da sua casa. Coletivamente, eu tive 4, 5, 6, 10, 15 pessoas, 30 pessoas, evangelize também, no ônibus evangelize, não deixe passar batido, meu irmão, evangelize. Nós temos que evangelizar esse Brasil, orarmos pelo Brasil, para os que estão em iminência, a ordenança de Cristo também, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Né, meus irmãos? Passar esse evangelismo, levar para todo o país, aqueles que são missionários, né? Porque hoje em dia, meus irmãos, infelizmente a igreja está um pouco a desejar nesta área de missões. Faz parte da igreja missionária, a igreja cresceu nas missões, porque levava o evangelho de Cristo. Isso você faz entender. E dentro da nossa conclusão, meus irmãos, aqui para a gente poder encerrar a lição, antes eu estava até me esquecendo aqui. Não podia deixar de falar disso, estava já pulando um pouco aqui a lição, mas os fundamentos da evangelização. Quais são esses fundamentos? Os principais fundamentos da evangelização. Bíblia, aquele que vai fazer o evangelismo, ele tem que conhecer bem a Bíblia, né? Paulo nos ensina sobre a mensagem da cruz, né? Também a ordenança de Cristo, fazemos parte dessa grande comissão, Mateus 28, 19 e 20, sempre estamos falando que a nossa chave de estudos, né? De nosso terceiro trimestre de 2016. Evangelista, pelo domínio da palavra de Deus, se faz entender, sem estar em conhecimento com a Escritura, meus irmãos, o seu trabalho está fadado ao fracasso. Ou seja, aquele que não conhece muito a Bíblia, ele fica perdido, né? Quando vir uma heresia, para que venha discutir, venha ensinar, ele possa combater, né? Então tem que conhecer a Bíblia. O evangelista, ele tem por obrigação conhecer a Bíblia, conhecer muito bem, né, a palavra de Deus. Outro ponto importante também, dentro desses fundamentos da evangelização, a experiência, né? Paulo nos ensina também, Paulo tinha muita experiência com Cristo, tinha muita experiência, né? Conforme 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que fala da ceia, e ele tinha essa experiência com o Senhor. Nós temos também que ter experiência também, batismo com o Espírito Santo, né? Temos também que ter essa experiência. Eu falo assim, você pode me perguntar, mas para mim ser evangelista eu tenho que ser batizado com o Espírito Santo? Não, meus irmãos, não é isso. Não é isso que eu quero dizer. É que você tem o batismo do Espírito Santo, você faz um encorajamento também para que você possa levar as boas novas. Ter essa experiência, não é que você tem que ter o Espírito Santo para que você seja evangelista. Não, ter experiência, se faz importante ter experiência do batismo com o Espírito Santo, né? E peça para Deus, você que não é, para que você venha ser batizado com o Espírito Santo, mas não deixe de levar a palavra de Deus, independente da explicação que nós estamos dando aqui hoje, esses fundamentos da evangelização, né? E também, meus irmãos, conhecer um pouco da história da igreja. O evangelista, ele tem que conhecer a história da igreja. O evangelista deve conhecer bem a história e a tradição eclesiástica. Ele tem que saber a história da igreja, saber o que ele está levando, né, para aquela pessoa que não conhece o evangelho. Tem que ter o conhecimento, se faz entender que esse conhecimento é importante, né? Deve saber que a missão é difundir o cristianismo. A missão da igreja, a história da igreja, ela tem como seu principal alvo difundir o cristianismo, difundir, né, Cristo, mostrar Cristo ao mundo,
A igreja tem isso. E o evangelista tem que entender isso. Ele tem que colocar isso no seu coração, entender e saber. A história da igreja, conhecer como iniciou a história da igreja, para que eu tenho que evangelizar, qual a afinidade do evangelismo. Tem que entender, tem que saber disso também, para poder aplicar isso. Você faz entender. Porque se a missão é difundir o cristianismo, ou seja, não a cristandade, o cristianismo visível, né? Essa é uma diferença muito boa. Porque se sair fora disso, é evada de erros. Então, meus irmãos, os fundamentos da oração é a Bíblia, conhecer muito bem de Bíblia, né? Ter experiência com Cristo, né? E conhecer a história da igreja. Isso se faz importante. Isso eu queria deixar para os irmãos antes da nossa conclusão da lição de hoje, dessa pré-aula de hoje, para que nós possamos finalizar, né, a nossa pré-aula. A conclusão da nossa lição de hoje: evangelizar é a missão de todo crente, quer obreiro, quer leigo, ganhar almas. É o seu dever, é nosso dever. Na crise atual, muitos são os que, desesperados, buscam um Salvador. Tem muitos que estão clamando um Salvador, que venha salvar ele daquela situação. Muitos estão almejando uma palavra de conforto, meus irmãos. Tem gente parado aí, não pode. Não pode, meus irmãos. Mas apenas a igreja de Cristo pode mostrar o caminho da salvação. É hora de evangelizar e de fazer missões. Arranquemos as almas perdidas das garras de Satanás. Temos que arrancar essas almas perdidas das garras de Satanás. Meus irmãos, aqui para finalizar nosso estudo de hoje, quero fazer um convite para você. Você que me assiste, vai passar para vocês o nosso canal, Professores em Cristo EBD. Se inscreva no nosso canal. Nós temos o nosso site, www.professoresemcristoebd.com.br. Ali você vai ter disponível para você, professores da Escola Bíblica Dominical, o nosso material que nós acabamos de mencionar aqui para os irmãos. E já faço um convite para vocês, para que vocês estejam conosco na nossa lição de número 2, que traz o tema Deus, o primeiro evangelista. Vamos estudar sobre, né, Deus, que Ele é o primeiro evangelista. Como Ele começou a evangelizar lá no Antigo Testamento. Fique conosco, meus irmãos. Esteja prestigiando nossas aulas para que você possa entender esse grande e maravilhoso tema de nosso terceiro trimestre de 2016. O desafio da evangelização. Meus irmãos, você também pode nos localizar em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter. Nós já falamos aqui do site, temos o blog, em que vocês possam ter acesso aos nossos materiais. E finalizando, deixo um recado para você, professor, e para você, professora. Que Deus abençoe vocês neste terceiro trimestre de 2016. Que vocês possam ensinar, não só dentro da sala de aula das escolas bíblicas dominicais do Brasil, mas que esses ensinamentos sobre a evangelização, ela venham se passar, transcender, né, os quatro cantos das salas de aulas. Que você possa ensinar aos seus alunos que eles têm que evangelizar. Saiu da escola dominical, já leva um folhetim e começa a evangelizar. Ensine isso para ele. Isso é muito bom. Isso enriquece. Anunciar o reino de Deus. Tirar essas almas perdidas das garras de Satanás. Meus irmãos, desde já agradeço a todos vocês e que Deus abençoe a cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus. Amém.